Hey everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de Review and Exercise sobre o tema de Future Be Going To. Então a gente viu aí dois tipos de futuro no inglês. Do futuro simples, a gente viu o futuro com will e o futuro com going to. Diferença de estrutura existe bastante de uma para outra, diferença de usos também. Você viu que o futuro com will é o futuro que é mais distante, o futuro que não é planejado, é um futuro que você pode ter decisões no momento da fala. Por exemplo, alguém tocou a campainha da sua casa, você fala, vou atender, aí você vai usar a estrutura com will, porque é um futuro que você também decide no momento da fala. Também usado para previsões, mas previsões sem ser baseadas em evidências. Quando elas são baseadas em evidências, como por exemplo, vai chover. E por que eu acho isso? Porque eu estou vendo o céu, tá nublado, eu tenho evidências de que pode cair uma chuva, e aí nesse caso eu vou usar a estrutura de be going to, que é um futuro mais planejado, um futuro mais certo, diferente do futuro com will. Eles existem essas nuances entre os dois futuros, mas na verdade, se você usar um ou outro, eles vão te entender da mesma forma, porque eles vão saber que você está falando sobre o futuro. E vamos relembrar a estrutura de be going to? Bem facinho. Let's go! Estrutura de be going to, para a gente relembrar aí, nós temos o nosso título, What are you going to do? O que você vai fazer? Estrutura é essa aqui, na affirmative, negative and interrogative form. Temos lá, você sabe que você vai ter que usar, né, seu sujeito. Aqui nós temos pronomes pessoais, mas pode ser qualquer tipo de sujeito que você possa usar aí. Na forma afirmativa, você tem aí a estrutura de be, que é o verbo to be. O verbo to be ele sempre vem na forma afirmativa depois do sujeito. Então, você tem esse verbo e esse verbo. São três. Cada um vai ficar de acordo com o pronome pessoal correspondente ou nome próprio, enfim, qualquer coisa que possa substituir o pronome pessoal. Pedro, por exemplo, vai substituir ele. Patrícia vai substituir she. E eles vão ser usados com esse verbo. Logo depois, você precisa da sua estrutura de going to, que é essa estrutura, né, de vai, vou, vamos, dependendo se é singular ou plural. E logo em seguida, o verbo principal, que ele sempre vem na sua forma base, sem o to, porque afinal de contas a estrutura do to já está aqui. E o verbo principal a gente nem conjuga ele, né, porque vai ficar I'm going to travel, eu vou viajar. Viajar não está conjugado, tudo bem? Na forma negativa, a diferença que você tem é a presença do not. Aqui eu não coloquei o sujeito, tá, gente? É porque, para ficar muito mais fácil, esse sujeito ele corresponde a essa frase, tá? Só não essa aqui, porque aqui é diferente, que a gente vai ter que colocar o sujeito depois do verbo. Então, I am not going to travel, eu não vou viajar. A diferença de um desse para esse é apenas a presença de quem? Do not, que vai ficar aqui entre o verbo to be e o verbo going, ok? É isso. Então, isso aí vai formar a sua negativa. Aren't, porque você tem a forma contraída de are, mas not. Isn't, porque você tem a forma contraída de is, mas not. Lembrando que esses dois aqui, eles não se contraem. Na forma interrogativa, numa pergunta de yes or no questions, onde o verbo to be vem na frente, depois do pronome pessoal, aliás, depois vem um pronome pessoal ou sujeito, tá? E logo em seguida a estrutura de going to, que é fixa, e logo em seguida o verbo principal, que aqui eu fiz as mesmas frases para todos, né? Da questão do vou viajar e assim por diante. Tudo bem? Então é isso! Aí também aqui eu não coloquei perguntas com WH question, mas você sabe, né? Que perguntas com pronomes interrogativos, o verbo to be vem depois do pronome interrogativo, mas isso você already know, você já sabe. Be right back. Hi back, estou de volta. Let's correct. Let's go. Atividade de sala, momento de você tirar suas questions. Temos aí um pequeno texto, uma conversation, little conversation between Matt
and Greg, entre o Matt e o Greg. E temos aí uma interpretazione de texto. Let's do it! Vamos lá, vamos fazer a leitura. Então, o Matt fala o seguinte: I'm going to spend 6 months traveling and working next year. Eu vou o quê? Passar. Eu vou passar. I'm going to spend. Porque eu vou passar, porque a gente está falando de viagem, né? Então, eu vou passar 6 meses viajando e trabalhando ano que vem. Daí o Greg fala, great, ou seja, ótimo. Where are you going to go? Onde você vai? Matt responde, I'm going to travel around South Africa. Então ele vai viajar para a África do Sul. E o Greg diz, what jobs are you going to do? Quais trabalhos, what jobs, você vai fazer? Are you going to do? Daí o Matt fala, cleaning, cooking, working in restaurants. Things like that. I'm not going to do anything too difficult. E aí o Matt fala, limpeza, questão de cozinhar, trabalhar em restaurantes, coisas assim. Eu não vou fazer muita coisa difícil, com muita dificuldade. Por quê? Porque ele, para viajar para a África do Sul, ele vai ter que ter certos bicos, trabalhos, né? Que sejam mais fáceis de você entrar, que não precisa de tanta formação, enfim. Então, ele precisa de dinheiro para se manter lá. Então, ele vai limpar, vai cozinhar, trabalhar em restaurantes, não ser o chefe, com certeza, né? Para isso, você precisa de estudo. Não, mas vai ficar ali como um ajudante da cozinha, alguma coisa assim, para ele poder se manter. Daí o Greg fala, and what about after your trip? E depois da sua viagem? And what about? Esse what about, daí eu vou traduzir apenas como e. E esse e já tá aqui, né? E tu me pergunta, mas para que isso? É aquele famoso que tal, só que aqui você não vai traduzir para que tal, né? Que tal, até porque aqui o lance vai ser e depois da sua viagem, né? Ele quer saber, e aí? Depois da sua viagem vai fazer o quê? E aí? E aí o Matt fala, I am going to look for a job at home. Aí ele fala com mais certeza o quê? Eu vou olhar, não. I'm going to look for. Esse phrasal verb, esse é muito bom. Esse phrasal verb significa procurar. Look for vai ser procurar. Ah, mas look não é olhar? Sim, mas look for é procurar. Procurar aí por quê? Por um trabalho. Não que ele vai procurar, eu estou procurando uma coisa aqui. Nesse sentido aqui, vai ser por causa da palavra trabalho, vai ser procurar ir atrás, né, de um trabalho. Beleza? Então, de acordo com o diálogo, Matt quer muito começar um trabalho fixo. Greg quer logo sair de férias. Matt quer viajar um pouco. Matt vai viajar de férias. Ele vai viajar para o México. Esse ele aqui deve ser o Matt, né? Porque estamos falando só que o Matt vai viajar. Mas esse ele aqui ficou um pouco vago, né? Então, com certeza essa E não é, até porque a gente não viu em nenhum momento a palavra México. Né? Não temos México aqui, México nem México, então não. Então vamos ver lá, Matt e o Greg. É o Matt que vai viajar, né? Então se é o Matt que vai viajar, como é que o Greg quer sair de férias? Se é ele que vai viajar? Em nenhum momento o Greg falou isso. Portanto, Matt quer viajar um pouco é o que a gente pode ter como resposta correta. Ele não quer começar um trabalho fixo, até porque ele vai viajar e para isso ele só vai fazer os bicos lá, não é nada fixo. Greg não quer sair de férias, em nenhum momento foi comentado isso. Matt vai viajar de férias. Matt vai viajar de férias? Não, ele vai passar 6 meses viajando. Não são férias. Isso não existem férias de 6 meses. Não são férias. Em nenhum momento falou férias. E ele vai viajar para o México? Não, porque em nenhum momento foi falado do México, beleza? Na 2,
você ia completar as sentenças com a estrutura do futuro com be, going to. É isso. A mesma coisa que a gente fez lá nas atividades. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse verbo aqui, não vai mexer ele em nada. Você não vai mexer nele, ele vai ficar do jeito que ele tá. Você vai ver aqui, você viu aqui que é o quê? Negativa, né? O resto é tudo afirmação. O que você vai ter que fazer? Lembrar da estrutura de be going to. Vai ter que colocar algum verbo to be aqui, correspondente ao sujeito, e vai usar essa estrutura de going to. Então, como é que vai ficar na letra A? I am going to travel to South America, que é aqui, né? América do Sul. Eu vou viajar para a América do Sul. I'm going to travel, eu vou viajar para a América do Sul. My sister, get, é o verbo aqui, que vai para cá sem alterar nada. My sister, be going to, is going to get married next year. Ou seja, minha irmã vai casar no ano que vem. Is going to get married next year. Não mudei nada meu verbo aqui, ele vem aqui na sua forma normal, olha que facilidade. Na letra C, verbo do. Então, estrutura de be going to, we are going to do lots of sightseeing on holiday this summer. Então, você percebe aí que você não precisa alterar nada. Ai, gente, isso é tão bom, né? O futuro do inglês são estruturas muito simples, muito interessantes, né? Você não precisa se preocupar com flexões verbais. Somente o verbo to be que vai alterar, né? Que você tem 3 aí de acordo com o pronome pessoal. Então, we're going to do, nós vamos fazer o quê? Muitos passeios turísticos nas férias este verão. Na letra D, they, tananã, porque esse tananã é negativa depois do verbo. Então, vai ficar they. Qual é o verbo to be que eu uso com they? É o are. Então, they aren't ou are not going to go. Perdão, going to do. Going to do não. Aqui é porque eu acho que eu esqueci de colocar o stay, gente. Foi mal. Foi mal. Aqui é o stay. É porque eu repeti o do, que o do tá aqui, né? Na hora de eu colocar a resposta, eu acho que eu acabei repetindo do. Mas é stay, que tá aí no nosso parênteses, tá? Então, e detalhe, esse verbo aqui, ele não vem não vem na forma maiúscula, tá? Por quê? Por quê? Por que que não vem? Porque não é começo de frase. Só vem maiúsculo, começo, meio e fim de frase, o pronome pessoal eu. Esse aqui vem, independente de estar no começo, meio ou meio fim de frase. Então, they are not going to do, não é to do, perdão, é stay, é porque na hora de escrever eu digitei errado. Então, they are not going to stay in hotel this year. Não, eles não vão ficar em um hotel este ano. Na letra E, my parents, meus pais, by. Então, my parents, são pais, plural. Então, se é plural, você sabe que o verbo vai ser are. My parents are going to buy a new house in the countryside. Ou seja, my parents are going to buy new house in the countryside. Meus pais irão comprar uma casa no interior. Então, my parents are going to buy a new house in the countryside, que é interior. Então, a mesma atividade lá da nossa aula, que a gente vai combinar as perguntas com as respectivas respostas. Eita, eu tô gravando aqui com vocês de manhã. Tô dando aqui, gente. Vamos lá, número 1. Are you going to stay in the hotel? Como é que tu ia saber a resposta para isso? Tinha que analisar as perguntas e as respostas, né? São perguntas de yes or no question? Quase todas. A 3 não é. A 3, tá vendo? É uma pergunta que a resposta vai ser mais elaborada no sentido de que não vai ter sim e não, né? Então, todas que tem sim e não, olha só. Não, sim. Exatamente 4. E 4 são yes or no questions. Então, essa 3, com certeza a resposta dela, da 3, deve ser a B.
Olha só. How are you going to save enough money to go traveling? We're going to work in a big hotel in London for 6 months. Tá vendo? Já achei a resposta da 3, só pelo fato de saber que essa aqui é uma pergunta com pronome interrogativo. Então, eu não vou responder com sim e não. Portanto, todas as outras vão começar com sim ou não. Olha aqui, ó, tá vendo? Sim, não, não. Então tá, número 3 a gente já sabe que a resposta é a letra B, beleza? Vamos para a próxima. Número 1. Are you going to stay in the hotel? Vocês vão ficar no hotel? Are you going to stay in the hotel? Vocês vão ficar no hotel? Aí eu quero saber se sim ou não. Vamos lá. No, she isn't. Não é, porque pergunta é para você, não é para ela. Yes, they are. Pode ser, porque aqui pode ser vocês ou você. Mas aí a gente não sabe. Vamos para a próxima. No, we aren't. Não, na verdade, they are não, perdão. Seria esse aqui. Eu estava olhando para um e falei outro. No, we aren't. Pode ser, por quê? Porque we significa nós. E a pergunta foi para você ou vocês. E na letra E, no, we aren't também pode ser. Então a gente vai ficar entre a D e a E. Qual é a resposta número 1? É a E. No, we aren't. We are working to go camping. Ou seja, não, nós não vamos. Nós estamos trabalhando para ir acampar. We are working to go camping. Perceba que a resposta não vai ser com going to. A resposta não vai ser com going to. Então, nem sempre a pergunta com going to, futuro going to, vai ser com going to. Tanto é que a resposta aqui está sendo feita no presente contínuo, né? We are working to go camp. Nós estamos aí trabalhando aí para ver se a gente vai acampar. Na 2, is she going to go to university next year? Já sei aí, porque eu já vi, só pode ser a letra A. É a letra A? É. No, she isn't going to continue studying. Ou seja, temos ainda a palavra continuar estudando. Tá muito fácil isso aqui. Não, ela não vai continuar estudando. She isn't going to continue studying. She's going to get a job as a tour guide in Spain. Ou seja, ela vai conseguir um emprego como guia turístico na Espanha. Mas já o tempo tá acabando muito rápido, gente. Na 3, como a gente viu, é a letra B. Na 4, are they going to stay with their uncle in France? Qual é a resposta da 4? They só pode ser letra C. Yes, they are. Olha aqui, short answers. Yes, they are. He's going to get them a job in a restaurant in Paris. Ou seja, se eles vão, ele vai conseguir um emprego. Ele vai conseguir um emprego. Quem é que vai conseguir um emprego? O uncle, né? O tio dele vai conseguir um emprego em um restaurante em Paris. E a última 5, are you going to catch the bus to the airport? Você vai pegar o ônibus até o aeroporto, né? Para o aeroporto, no caso, é a letra D. No, we aren't. Não, nós não vamos. We're going to call a taxi about 4 o'clock. Nós vamos ligar para um táxi aproximadamente 4 horas. Daria também para você fazer essa inferência entre a palavra taxi e a palavra bus, né? Se a pergunta é com bus, a resposta poderia ser com taxi. E é isso. Na última, na 4, você ia completar sentenças usando os verbos abaixo na estrutura de be, going to. Mesma questão lá da número 1, só que um pouquinho diferente, porque agora os verbos estão aqui e não mais aqui entre parênteses, tá? Então é isso. Na letra A vai ficar como? Foi na ordem que eu fiz? Deixa eu ver se foi na ordem que eu fiz, eu não lembro. What are you going to do? Não, não foi na ordem. Não significa que o visit era na letra A, que o stay era na letra B, não é. É isso aí, você ia escolher os verbos de acordo com as frases. Então, na letra A, what are you going to do this weekend? O que você vai fazer este final de semana? Na B, he isn't going to have a holiday this year because he bought a new car. Ou seja, na B você usar essa questão do have na negativa, tá? Como é que ia ficar? He isn't going to have. O have não ia receber a negativa. Quem ia receber negativa é a estrutura de be going to. Ou seja, depois do verbo to be que ia vir a negação.
Verbo to be, negação. He isn't going to have a holiday. Ele não vai ter aí umas férias este ano porque ele comprou um carro novo. Na letra C, we, como é que vai ficar? Qual seria o verbo? We are going to visit. Nós vamos visitar, we are going to visit the Sydney Opera House while we are in Australia. Nós vamos visitar esse lugar aqui, em Sydney, que você não traduz, que é um nome próprio, enquanto nós estivemos na Austrália. Na D, which hotel? Ou seja, qual hotel? Qual hotel? Aí você vai colocar qual? Vai ser o stay, né? Porque é uma pergunta. Então, se é uma pergunta, vai ser verbo aqui, to be, logo seguida o verbo principal. Which hotel are you going to stay at when you're in Cambridge? Qual hotel você ficará quando você estiver em Cambridge? E na letra E, na última, nós temos aí o que faltou, o verbo look, e é uma pergunta. E é uma pergunta que não tem pronome interrogativo. Portanto, o verbo vai vir aqui na frente. Qual vai ser o verbo? Is. Is she going to look for a job in London? Ela vai procurar por um trabalho em Londres? Is she going to look for a job in London? E é isso. Fiquei para vocês nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. E a aula de futuro também acabou. See you next class. Bye, bye.